Saúde já está de volta, que bom que você está aqui com a gente. E agora a gente vai acompanhar uma culinária deliciosa, feita por alguém que é amigo aqui do Vida e Saúde, que você já conhece. Wagner Cantore vai preparar um delicioso sanduíche pra gente. Vamos ver? Ele não é uma cara nova aqui da TV Novo Tempo e muito menos do Vida e Saúde. Mas ele está sempre se reinventando para trazer novidade pra gente. Você já viu ele entrevistando, já viu ele cozinhando e até fazendo spots radicais. Mas hoje a gente vai atrás da verdadeira identidade do nosso bom e velho amigo Wagner Cantore. Vamos conhecer junto? Como vocês viram, Wagner é um velho amigo nosso, mas ele também, além de ser apresentador, ele gerencia todo o jornalismo da Rede Novo Tempo. Queria saber o seguinte, se essa experiência com a informação também ajuda você como apresentador, Wagner? Ajuda, com certeza, porque quando você está fazendo uma entrevista, você tem que estar muito bem pautado, né? Você tem que estar sabendo, tem que saber coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, porque são notícias, o programa é factual, não é um programa que a gente grava e depois de um tempão ele vai para o ar. Não, a gente grava o programa na semana em que ele vai ser exibido. Então a gente tem que saber de tudo que está acontecendo aí, né? Porque o entrevistado fala alguma coisa e da resposta dele é que a gente muitas vezes tira a próxima pergunta. Então, não é só tá bem, falar bem com a câmera e tudo mais. É um aspecto de realmente conseguir ter um conteúdo para se ter uma conversa. Agora é o seguinte, Wagner, você acaba extraindo informações preciosas da vida das pessoas com as conversas, com a maneira como você conduz as coisas. Você também já fez coisa maluca na TV, a gente já viu você com medo de pular de avião, a gente já viu ele pagando mico também com jogos, com atividades diferentes do seu dia a dia. Mas eu queria saber quem é o Wagner. Você tem alguma coisa que de repente você não mostra pra tela? Porque você parece ser bem espontâneo, Wagner. Eu acho que realmente ninguém vê o mau humor dele quando ele acorda e quando ele vem gravar bem cedinho, viu, gente? O Batata, nosso cinegrafista, já relatou esses fatos. Eu acho que assim, não é que eu sou mal-humorado de manhã. Eu acho que eu demoro um pouco pra, sabe, esquentar a turbina? Eu acordo e fico meio devagar, eu não tenho todas as reações muito rápidas e tal. Então parece que eu tô mal-humorado, mas na verdade, eu acho que eu ainda tô no processo de acordar, sabe? Então tem isso. Agora, quem é o Wagner é uma coisa um pouco difícil de definir, porque eu não sou uma pessoa muito, assim, previsível. Eu gosto de falar de coisas muito profundas, por exemplo, gosto de discutir aspectos acadêmicos, eu gosto dessa área. Até um dia eu estava conversando com um amigo, nossa, vai ter uma palestra de não sei o quê em tal lugar. Ele falou, tem vontade de assistir uma coisa dessa? Eu falei, eu tenho! Só que ao mesmo tempo, eu gosto de jogar conversa fora com os amigos, aquela coisa que é tão boba, que só tem graça quando a gente está falando ali naquela hora, sabe? Então eu acho que quem eu sou depende muito de com quem eu estou conversando e quem está junto comigo. Depende muito. Eu interajo muito dentro da possibilidade da outra pessoa, sabe? Olha só, gente, o Wagner está conversando aqui com a gente em todos os programas, em tudo que eu tenho visto o Wagner fazer. Ele não é aquela pessoa que, de repente, a gente fala gravando, ele muda, ele tem uma postura diferente. Ele é isso aqui que você está vendo agora, que você já viu no seu programa, que você já viu no Vida e Saúde, que você está vendo agora. Eu só me comporto um pouquinho mais, né? Ele tem que se comportar, né? Mas ele é uma pessoa super espontânea, eu acho que isso é uma grande virtude, uma grande característica bacana, porque a gente precisa de pessoas reais. Eu acho isso. Eu acho que não adianta a gente criar um personagem e fazer de conta que a gente é daquele jeito na televisão. É a mesma coisa a gente assiste a Teru, a gente não sente uma pessoa forçada, tentando fazer um personagem ali na televisão. A Teru é desse jeito mesmo. Quando a gente fazia o programa junto, a gente derrubava as coisas, atrapalhados, trombava na situação. A gente é desse jeito, né? Então é legal a gente ser quem a gente é de verdade, não criar um personagem. Wagner, agora é o seguinte, eu me lembro muito bem que quando você fazia Vida e Saúde, você tinha muita preguiça de atividade física, você tinha preguiça de
se cuidar um pouco mais com relação à saúde, mas o Wagner é uma pessoa que come muito bem. Entregando na cara dura. A gente precisa entrar aqui agora no programa Vida e Saúde. Tá. Você, como é que anda? Você anda fazendo mais atividade física? Como que você tem pensado em saúde? Agora, fora do Vida e Saúde, você está vivendo a sua vida profissional mais intensamente? Fala pra gente um pouquinho disso. A alimentação não é uma coisa que eu tenho tanta dificuldade, porque eu gosto de tudo que é saudável. Eu não como uma salada forçado, não como uma fruta forçado. Eu gosto das coisas saudáveis. Não vou dizer que eu não gosto das outras coisas também, mas como eu gosto muito do que é saudável, então é mais fácil de comer bem. Até tem um amigo, que o pessoal da Novo Tempo também conhece, o André Leite. A gente muitas vezes almoça juntos, a gente almoça lá na Novo Tempo e ele fala assim: o que eu coloco aqui no meu prato? Porque com tanto tempo de vida e saúde a gente vai aprendendo essas técnicas. Mas exercício físico é uma coisa que realmente é difícil. Eu tenho muita preguiça, não tenho assim um prazer no exercício físico. Mas você anda fazendo? Ando fazendo. Muito bem. Fazendo. Tô na academia. Paulo disse que a gente precisa honrar o nosso corpo. Eu tenho um outro amigo, que é o Robson Fonseca, produtor do Vida e Saúde, a gente vai pra academia junto, e eu tenho que admitir que ele me empurra para ir para academia. Tá certo, ele tá fazendo o papel dele, tá levando você para o bom caminho, fica perto dele mesmo. Agora o Wagner vai me levar para a cozinha e vamos ver o que ele vai preparar de delicioso e saudável, que eu sei que ele faz em casa também. Vamos acompanhar? Para o sanduíche do Wagner você vai precisar de 2 fatias de pão integral, um pouco de repolho fatiado, cebola roxa cortada bem fininha, cenoura crua cortada em rodelas, um pouco de pepino no fatiador e, para dar bastante sabor, pasta de grão de bico. Chegou a hora boa, né, Wagner? Hora boa, tava com saudade desse momento do Vida e Saúde. A gente, assim, na cozinha juntos não é muita novidade, né, Teru? A gente pode quebrar alguma coisinha aqui, mas não se preocupa não, dá tudo sempre certo. Quando você levantou, eu ouvi o barulho, alguma coisa bateu. Já começou. É o seguinte, sanduíche é uma das minhas refeições favoritas. Também gosto bastante. Doce, salgado, dá pra incrementar, dá pra fazer com abacate, dá pra fazer com muita coisa boa. Esse sanduíche aqui é uma receita que eu tava discutindo com a Nani o que eu ia fazer, né? Porque difícil ela lá em manda casa, muito viu? bem, a ela Nani manda muito é bem. quem cozinha lá em casa de verdade. E a gente achou essa receita aqui desse sanduíche, que é bem simples, bem fácil. Eu fiz 2 adaptações pro Vida e Saúde, que aí fica mais bacana. E vamos fazer? Vamos lá então? Vamos. Sabe o que é legal desse sanduíche? Você vai fazer junto comigo aí, né? Vou. É que é o seguinte, ele tem tudo que você precisa numa refeição, você tá vendo? Ó, tem carboidrato, tem proteína, porque o grão de bico é riquíssimo em proteína, e tem aí os reguladores. E tá bem árabe também, porque olha, acho que só o repolho aqui que não é uma coisa muito árabe. O repolho foi a utilizada. minha adaptação, eu vou explicar. O original do sanduíche é com broto de alfafa. Gostoso também. Uma delícia, só que eu li que o broto de alfafa é muito calórico. Ai, você tá brincando. Aí Mas ele também é rico em nutrientes. Quem não tem problema quem não tá lutando com a balança, pode comer alfafa, gente. É que eu sempre tô lutando com a balança, então... Pra criançada é um ótimo, ingrediente. É super saudável, mas é que é um pouquinho calórico. E a gente pode colocar com a mão mesmo, né? Pode, mas eu já falei pra você qual é a ordem que você tá pondo. Não, vamos lá. É à vontade, pode pôr em qualquer ordem. Engraçadinho. Eu gosto de fazer uma camada bem forte de hummus, porque eu sou apaixonado por hummus. Eu também. E eu tenho certeza que tá bem saboroso isso aqui, porque se foi a Nani que te ajudou a fazer, a Nani manda muito bem na cozinha. Manda muito bem na cozinha. E pode ir colocando, olha, então eu gosto de colocar o pepino. Pode colocar na hora que você quiser. Eu vou colocar esse aqui porque esse aqui tá na minha frente, então depois a gente troca os potinhos. A cebola roxa, eu acho a cebola roxa assim, ó. Pra sanduíche não tem igual, né? Além de ser muito bonita, a gente não pode esquecer que comida tem que ser bonita também. Mas eu acho que a cebola roxa, ela dá um sabor muito especial quando é sanduba mesmo, assim, é bem gostoso. A cenoura, Teru, pode ser ralada. A rodelinha tá tão bonitinha. Eu gosto da rodelinha porque, assim, é mais coisa pra crocante, mastigar, entendeu? Mais coisa pra mastigar. Bom, vocês já perceberam pela nossa conversa anterior e agora que o Wagner não tem problema com comida, ele tá disposto sempre a comer comida saudável. Eu sinto minha falta no Vida e Saúde para revelar o tanto que a Teru come, mas eu não vou fazer isso hoje, que eu sou visita. Isso mesmo. O meu tá pronto. Já? O meu ficou um pouquinho mais desajeitado que o seu.
Mas tá bonito Faz também. parte. No estômago vai ficar tudo certo. Podemos provar? Podemos. Vamos ouvir o crack. Olha só como é que o meu ficou bonito. Eu colocarei um azeitinho aqui, hein? A crocância. Porque tem o pepino e a cenoura, né? Então dá essa crocância. E Todos, a cebola também. Na verdade, a única coisa que não é crocante aqui é o hummus e o pão, porque o resto tá todo crocante. O repolho também é muito crocante. Um sanduíche bem refrescante, hein, Wagner? O azeite, você sentiu falta, a gente pode colocar no hummus aqui, mas sabe o que acontece? Se colocar azeite aqui, as coisas vão ficar muito deslizando. Escorregadio, não vai rolar. Bom, Wagner, eu acho que você cumpriu o papel aqui mais uma vez. Fez uma receita fácil. Mas uma receita completa, prática. nutrientes aí, ó, completinhos. A gente tem conversado muito aqui sobre esse tipo de alimentação, que é assim, uma alimentação um pouco mais concisa, mas que seja realmente completa, pra gente gastar mais tempo conversando, fazendo outras coisas do que ficar lavando louça e arrumando a cozinha depois, né, Wagner? Com certeza, lavar louça ninguém merece. A gente continua comendo por aqui, mas você, se gostou dessa receita, procure lá no nosso blog essa e outras receitas e a gente se vê na próxima. Muito bem, de volta aqui nos estúdios do Vida e Saúde. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre mitos da saúde espiritual, mitos que atrapalham a saúde espiritual. Dr. Gustavo Leste está aqui com a gente, ele é médico e pastor, tem colaborado com o Vida e Saúde de diversas maneiras. Obrigada pela participação de novo aqui, viu, pastor? Existem vários mitos relacionados à espiritualidade. Vamos tentar englobar esses mitos, vamos tentar classificar esses mitos para tentar simplificar e ver quais são os que mais atrapalham o nosso crescimento espiritual. É interessante quando a gente fala de mitos, e nós estamos vendo também, né? Os mitos não são apenas em uma área. Mitos na alimentação, muito frequente. Mitos no exercício físico, muito frequente. Outro dia eu ouvi um mito, não, que eu tenho que correr com uma roupa de plástico em volta, que isso emagrece melhor. Faz o exame contrário, né? E acaba limitando o organismo a poder trabalhar melhor. Quando nós falamos da espiritualidade, os mitos podem também me limitar a me desenvolver melhor. Podem gerar medo, podem gerar rancor, podem gerar uma reação completamente adversa. E dentro da espiritualidade também são mitos relacionados às vezes a condutas, formas de crença da sua espiritualidade. Isso pode ter relação também com a imagem que eu tenho. Por exemplo, quem é Deus? Se eu tenho uma imagem, um mito muito frequente da parte da espiritualidade que nós vemos quando nós olhamos na Bíblia, é o mito do perfeccionismo. É um mito bastante atual, inclusive, muito né? atual. Claro, é atual, é vigente hoje, mas isso vem de séculos. Sim, mas está na moda de novo. Está na moda, exatamente. Então, o que é exatamente o perfeccionismo? O perfeccionismo é olhar a aceitação de Deus ou não condicionada à minha conduta. Então, por exemplo, você... A salvação, dá pra gente... Se for dizer assim, a salvação ou o amor de Deus em si. Tá? Geralmente vem derivado de um conceito de Deus. Vai dizer assim, não, Deus é muito distante, é muito severo, ele está lá naquele trono do poderoso, realmente um barbão, assim, com uma coisa na mão buscando ali, errou, é algo muito assim. Por outro lado, se eu for... Isso não tem uma base bíblica. O próprio Jesus mesmo disse na oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus. Ele traz muito mais, tanto no Antigo Testamento, porque alguns dizem que essa ideia é uma ideia do Antigo Testamento. Não, o Antigo Testamento tem versos lindos sobre o amor. Com amor eterno te amei, vai dando a ideia do amor que levou ao sacrifício, à entrega do seu próprio filho. Muitos baseiam o seu argumento de que a gente precisa andar na linha e ser 100% perfeito naquele verso que Jesus disse, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Exatamente. Mas a gente tem limitações, nós somos seres humanos e nós somos pecadores e a gente precisa realmente buscar santificar-nos, mas perfeito só é Deus. Essa ideia de perfeição... Essa ideia bíblica é interessante, claro, isso dá mais tempo, né? De repente, tem até outros programas, a Mira da Verdade, outros poderiam olhar um pouquinho mais o pormenor, mas é uma ideia de ser completo. A perfeição bíblica é uma perfeição em sentido de maturidade. Okay. Tanto que a marca dessa perfeição, que Jesus continua lendo esse verso, vai ver perdoai uns aos outros.
É como que dissesse, vocês vão estar maduros, completos, quando vocês pararem com tanto rancor e começar a perdoar. Olha né? só, então... Você foi mais uma relação com a atitude do próximo, que ninguém vai ser perfeito, é impossível. Por outro lado, outro mito importante é completamente o contrário. Não interessa o que tu faça, curta a vida, usa isso, faz aquilo, Deus aceita de qualquer maneira, de qualquer forma. E também, mesmo Ele me aceita, Ele me ama, e eu posso continuar fazendo o que eu quiser. Ele sempre vai aceitar. Lembrando que aí é uma coisa interessante, com relação aos mitos, Esse é um mito também muito atual, é aquele conflito de gerações, né? É aquele conflito, uns vão chegar e dizer, não, mas como que vai estar desse jeito, faz isso, faz aquilo, e o outro, não, mas impossível. São os dois extremos, né? Um super severo e o outro completamente frouxo. Lembrando que muitos mitos têm fundos de verdade. Por isso que se caracteriza mitos que ficam no tempo. Isso qualquer coisa, em alimentação, isso, aquilo, como nós já falamos. Agora, eu pego um pouco da verdade e entro com outras coisas que não são verdades. Aí fica um mito bom, que dura durante décadas. Claro que mito bom, entre aspas, não é? Sim. Mas um mito sólido, né? Essa questão de Deus ama e aceita sempre é verdade. Claro que Ele ama, claro que Ele aceita. A mesma coisa que um pai e uma mãe ama e aceita o seu filho. Acabei de pensar no amor de pais. Claro, ele aceita. Seria uma loucura dizer Deus não me ama e não me aceita. Mas o importante é entender que justamente porque Ele me ama, que Ele não quer me ver da maneira com que eu estou. Porque eu faço o que eu quero, realmente pode até trazer uma felicidade momentânea, mas Deus, como um pai, Ele sabe que aquilo não vai fazer bem para mim. Exato. É uma atitude autodestrutiva muitas vezes. E com desculpa, com a desculpa, com o aval de Deus, né? Claro, se a pessoa vai, por exemplo, vou colocar um exemplo prático, tem os 10 mandamentos. Não, os 10 mandamentos, como vai ser uma demonstração de amor ou é um Deus autoritário? Não, Ele sabe que se eu continuar roubando alguém, eu estou me autodestruindo. Se eu estiver matando o meu corpo, usando determinadas substâncias, Ele me diz, olha, não matarás nem a ti mesmo. E Ele sabe que eu posso ser mais feliz. Por isso, os pedidos, quando Jesus diz, por exemplo, se me amais, guardareis meus mandamentos. Não é alguma coisa para dizer assim, ó, disso depende o meu amor. Não, é justamente porque eu te amo que eu quero que tu possa viver mais e viver melhor. E eu quero saber agora um pouquinho do famoso Deus vai entender. Porque eu estou passando por diversas circunstâncias e se Deus estivesse aqui, Ele ia entender. Quer dizer, a religião é a minha maneira. Okay. Eu sei o que é certo, mas agora eu preciso fazer o que é importante para mim. Sim, existe uma forma, ou toda forma é válida. Isso. Né? Existe uma maneira. É interessante isso, né? Se nós formos olhar na Bíblia, volta um pouco esse conceito de que existem coisas verdadeiras. Eu tenho a minha forma de adoração. Porque eu tenho dons diferentes. Você tem talvez uma personalidade um pouco mais tímida, talvez seja mais expansivo, e eu vou adaptando aquilo. Agora, lembrando que a adoração a Deus, o princípio da adoração é o ser que é adorado, não eu. Quem define é quem recebe essa adoração. Então, se eu percebo, se eu entendo, se eu vejo na Bíblia que Deus é um ser real, que se relaciona, que conversa, não é apenas uma energia, que Ele também sabe qual é a melhor maneira, eu vou querer perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Isso é muito simples quando a gente pega no começo da Bíblia. Quer dizer, a gente não tira os papéis de quem é quem, a gente precisa entender que Deus é Deus e eu sou eu. Claro. Mas isso não é por tirania. Sim. Esse é o importante, voltando, eu sabia. Aí veio aquele momento tirano, Ele decide como as coisas são. Não, é porque Ele sabe que essa maneira é uma maneira melhor. Outro exemplo bíblico, pega os 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim. Diz, viu? É um momento tirano? Não, porque Ele sabe que esses outros deuses, na verdade, vão só sugar de mim tudo que eu tenho. E vão ser uma mentira, Vai ser enganação, vai ter o problema. Então, para tirar os mitos, aí vem o momento, né? Nós temos que ir na fonte da verdade. Isso para qualquer mito, porque senão é o achismo, eu creio tal coisa, eu acho tal coisa. Não, vá na Bíblia, estude ela, tenha um relacionamento com Deus, veja na Bíblia os princípios que Ele coloca, e os princípios que Ele coloca, na verdade, me libertam dos medos e me libertam dos mitos. Como trazem verdadeira felicidade. Claro, como a própria Bíblia diz, onde há o amor, não há o medo. E esse amor verdadeiro é aquele que Deus pode nos dar. Tá certo, doutor. Obrigada, viu, mais uma vez. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta tem aqui saúde animal, cuidados que você precisa ter com o seu pet. Não sai daí não, a gente já volta.